Olá, pessoal do 8º ano. Eu estou gravando esse vídeo para realizar a correção da avaliação com vocês, a avaliação que vocês fizeram na escola e que eu solicitei que vocês copiassem e fizessem no caderno. Então, eu peço a vocês que a partir de agora acompanhem a correção nos slides que vão vir a seguir, tá bom? Tenham atenção, se precisar, vai parando o vídeo, vai corrigindo aos poucos e entendendo aquilo que vocês erraram e acertaram na prova e por que erraram, tá bom? Então vamos lá, pessoal, corrigir a nossa avaliação de língua portuguesa. Primeiro nós temos aí o texto, né, que estava na prova, nós vamos lê-lo e em seguida nós vamos fazer a correção das atividades, né, dos exercícios que tinha sobre esse texto ou sobre o conteúdo que nós estudamos. Então vamos lá, famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável. Ao lado do companheiro Hugo Wax, o nascimento de Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. A catarinense Marinaldo Pagoraro, 54, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pagoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Então agora nós vamos aí, né, para as nossas questões, para as questões que nós tínhamos na prova e que vocês fizeram no caderno. Então vamos lá, o texto acima é do gênero crônica. Vamos lá, o que era crônica mesmo, gente? Era aquele texto curto que contava uma história e que tinha um fundo crítico, né? As crônicas, elas visam criticar alguma situação da atualidade. É esse o objetivo desse texto? Não, né? É um artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto em que a pessoa expressa a sua opinião, mas é um texto jornalístico. Mas não é o caso aí, né? Não é o caso, não há um artigo de opinião. O autor ele reporta os fatos, mas sem opinar. Letra C, reportagem, seria a resposta mais adequada e também o gênero que nós estudamos no primeiro semestre, né, pessoal? Nós estudamos sobre reportagem. Conto não seria, propaganda também não. Então, a resposta é letra C, reportagem. 2. Identifique o assunto do texto. Então, qual é o principal assunto do texto? Sobre o que ele fala? O texto tem como assunto a mudança de famílias que residem em grandes centros urbanos para o campo, a fim de viverem uma vida mais simples. Então, vai falar justamente de famílias que deixam as cidades para morar no campo. Teve pessoas que escreveu o título. Gente, título e assunto são coisas diferentes.
Título e tema não tem nada a ver uma coisa com a outra. Título é uma coisa, tema, assunto é outra, tá certo? 3. Assinale um motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Então, ele quer um motivo, né, que não leva, que impede as pessoas de saírem da cidade e irem para o campo. Letra A, um certo conforto na cidade. Então, esse seria um motivo, seria a resposta certa. Tá? A correria leva as pessoas a ficarem na cidade? Não. A falta de liberdade leva as pessoas a ficarem na cidade? Também não. O trânsito leva as pessoas adoram trânsito? Será? Claro que não. O excesso de consumo é um motivo para as pessoas ficarem na cidade? Também não. Então, seria a resposta da letra A. Vamos continuar aí. Número 4. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique-o. Então, qual é o objetivo? O que as pessoas deixam a cidade e vão rumo ao campo? Então, as pessoas elas estão em busca de quê? O que o texto fala sobre isso? Fala que as pessoas que mudam para o campo buscam uma vida mais simples e saudável, né? As pessoas buscam uma vida mais tranquila. 5. De acordo com a entrevistada Manuela Melo Franco, o nascimento de Tomé reforçou esse nosso desejo. A que desejo ela se refere? Né? O que eles queriam? Não era sair da cidade e viver uma vida mais tranquila e mais autossustentável no campo? Então, ela se refere ao jeito de experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável. 6. Classifique as frases abaixo como metáfora ou comparação. Metáfora e comparação são muito parecidos. Metáfora é uma comparação meio que escondida, certo? Mas você vai dizer que algo é aquilo com o qual você está comparando, certo? Não vai dizer que é como um pássaro. É um pássaro. Não é como um gato, é um gato. Então, e por aí vai. Então, vamos analisar essas frases que nós temos aí. Sou um pássaro com desejo de voar. Então, ele está dizendo que ele é um pássaro. Então, é uma metáfora. Age como um burro. Aí já temos a palavrinha como. Se eu tenho alguma palavrinha como ou outra que tem o mesmo sentido que dá uma ideia de comparação, então é comparação. Aquele homem é um burro. No caso, é metáfora. Ele é simplesmente um deus grego. Metáfora, não tem a palavrinha como ou nenhuma derivada, né? Agora, a outra aí embaixo, ó. Ele é bonito como um deus grego, ó. Entrou já a palavrinha como, então é comparação, tá? Pessoal, se precisar, vai parando o vídeo para ir corrigindo, né? Vai pausando o vídeo, corrige uma parte, pausa a próxima, né? E por aí vai. 7. Aponte a figura. Figura para quê? Para essa frase aí, a natureza pode estar chorando. Temos, né? A natureza pode estar chorando, nós estamos aí tratando a natureza como se fosse um ser humano capaz de chorar. Nós estamos atribuindo à natureza uma característica que é humana. Então, quando nós fazemos isso, damos a algo inanimado, né? A um ser inanimado, ou a um animal, ou a um objeto, características que são somente de um ser humano, nós estamos trabalhando com personificação, tá certo? Eu já disse 1 bilhão de vezes para não acreditar em qualquer pessoa. Olha só, esse 1 bilhão de vezes está beirando ao exagero, né? Ninguém fala 1 bilhão de vezes, ninguém faz algo tantas vezes assim. Então, aí eu tenho um exagero e o exagero é uma hipérbole, tá bom, gente? Então, é a letra B. 9. Assinale a única alternativa que possui metonímia. Então, qual é a única alternativa que nós temos metonímia? O que seria metonímia? A metonímia ela tem várias situações. Nós vamos substituir palavras.
palavras que têm relação. Então, eu tenho aí, Pedro é bom de garfo, né? Em vez de dizer que Pedro come muito, eu vou botar que ele é bom de garfo. Então, eu estou substituindo a ideia, né, por um objeto. Agora, eu poderia substituir o autor, botar o nome do autor no lugar do livro, dizer, eu leio Machado de Assis. Na verdade, você não lê o autor, você lê o livro que foi escrito pelo autor. Então, há essas substituições, né? Tá? E aí os outros não tem como ser, ó, serraram pé da mesa. Pé da mesa é uma catacrese, né? Não existia nenhum outro nome para ser colocado no lugar disso, então se colocou pé da mesa, braço, outros exemplos, braço da poltrona, enfim. Sua boca é como um túmulo, ó, o como, tá tendo uma comparação, então não pode ser metonímia. A noite de veludo chegou friamente, né? Veludo pode ser sentido, a noite pode ser vista, né? No caso, pela nossa visão, e friamente é sentido pela pele, né? Então, seria aí uma sinestesia. Então, a alternativa correta seria a letra A, Pedro é bom de garfo. Então, aí no número 10, né, vem assim, classifique as frases a seguir em metáfora, comparação, metonímia, sinestesia ou gradação. Então, aí nós temos que colocar uma dessas classificações, tá? Para as frases a seguir. Então, vamos lá. É um doce vento que se erguera, punha nas folhas alagadas e lustrosas num frêmito alegre e doce. Então, doce é sentido pelo paladar, vento é sentido pela pele, né? Pelo tato. Então, nós temos aí a representação de dois órgãos do sentido numa mesma frase. Então, no caso, seria sinestesia. Aquele rapaz é um gato, né? Eu estou comparando ele como a um gato, só que eu não digo como. Então, aí eu tenho uma metáfora. Correu feito louco para não perder o ônibus. Então, está sendo comparado ao louco e tem a palavra feito, que tem o mesmo sentido de como. Então, é uma comparação. D. As cores quentes estão em alta nesta estação. Cores é percebido pela visão, quentes é sentido pelo tato. Então, dois órgãos do sentido sendo representados aí numa mesma frase. Então, sinestesia. O fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Então, eu estou substituindo aí uma parte do corpo para representar o todo, né? Porque, na verdade, o fazendeiro ele não estava só contando só com os braços, e sim com os donos dos braços, os trabalhadores. Então, os braços foram colocados aí para representar esses trabalhadores. Então, seria uma metonímia. Letra F. Aquela menina é uma flor. De novo, uma comparação sem o como. É uma metáfora. Meu coração tombou na vida tal qual aí tem o mesmo sentido de como, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, eu tenho aí uma comparação. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo. Olha o como aí de novo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Então, aí eu tenho uma comparação. Eu tenho a palavra como aí, eu estou comparando algo com outra coisa. Ela é uma formiga para doces, né? Compara ela a uma formiga, mas sem dizer o como. Então, é uma metáfora. Bebeu uma garrafa de suco e ainda queria mais. Será que bebeu a garrafa ou o líquido que estava dentro da garrafa? Então, ele colocou aí o recipiente, né, para substituir o suco. Então, a gente sabe que sempre que a gente trabalha com substituição, eu estou trabalhando com metonímia, certo? Então, essa foi aí a correção da nossa avaliação, pessoal.